E eu vou começar esse vídeo mostrando a mais nova integrante da família. Tcharam! Eu acho que eu já percebi que eu tenho um padrão de planta, mais ou menos, que eu gosto. Essa eu acho que é a espada de Santa Bárbara, São Jorge, whatever, ou da família. O nome dela é Sansevieria. E eu percebi que eu gosto desse tipo de planta assim, mais... Eu acho que é mais ornamentalzinha, sabe? Embora eu também gosto bastante do manjericão, mais arbustinhos. Enfim, aos poucos eu vou me entendendo. E como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, espero que com vocês também. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais reflexivo. Todos são, na realidade. Bem, o vídeo de hoje é um vídeo sobre um assunto que eu tenho pensado um pouco e que eu acredito que, em maior ou menor grau, em outras fases da minha vida eu já pensei, que é justamente sobre como o apego ele gera sofrimento, porque pode gerar ansiedade muitas vezes. Sei que é um tópico meio... Ai, que tópico. Só que a gente precisa conversar sobre esses assuntos também, porque todo mundo, em alguma medida, vive um pouco de ansiedade, sabe, nos dias atuais. Cada um com as suas questões, quando a gente para pra avaliar, sabe? Não avaliar propriamente, mas observar um pouquinho a vida de cada um, a gente percebe que cada um tem suas próprias questões, sabe? E é engraçado. Eu lembro que... Acho que eu já comentei sobre isso, mas acho que foi em 2020, por aí, que eu me mudei pra casa da minha avó, em plena pandemia. E morei com ela alguns meses, enfim, antes de finalmente eu conseguir sair da casa da minha família. E minha avó é a pessoa mais apegada que eu já pude conhecer na minha vida. Apegada muito a material, sabe? Eu acho que qual vó, né, que não é assim. Enfim, acho que é muito geracional, né? Foi uma geração que passou por muita escassez, passou por muita limitação mesmo. Uma fase que dificuldade para ter, e quando tem é guardar para não perder, etc. E eu acho que até hoje, em menor ou maior grau novamente, muita gente, inclusive eu também, passa por isso em alguma escala, com algum tópico da vida. Enfim, e a minha avó sempre foi a avó de não use minhas xícaras, o lençol bom para visita, etc. E isso gerou, acho que ao longo do tempo, muito acúmulo, sabe? Muito entulho e todo mundo sempre querendo desfazer, todos os filhos querendo chegar lá, fazer uma limpa, jogar tudo, dar tudo, etc. Mas minha avó sempre combativa, né? Obviamente. E como eu percebia que isso gerava algum tipo de tensão, né? E angústia dentro dela, mesmo que minha avó nunca foi uma pessoa de expressar muito esse tipo de sentimento, sabe? Ela sempre foi muito otimista, sempre foi e é, né? Ela tá viva, graças a Deus. Otimista com tudo, feliz com tudo, pra ela tudo tá bom. Obviamente que, né, ressalvas, dadas as devidas ressalvas, eu acho muito bonito, sabe? Enfim, mas não é o tópico do vídeo. O tópico é que sempre gerava algum tipo de estresse. Todo esse apego que gerava nela. E por que eu tava falando sobre isso? É porque ultimamente eu tenho pensado muito, né, eu e meu namorado, sobre casa, sobre futuro, sobre nosso espaço. E cara, não é como se acho que só a gente pensasse sobre isso, né? Eu acho que é muito da nossa geração. Tanto é que a gente abre o YouTube e aí, a geração que nunca vai ter casa, que nunca vai ter carro, que nunca vai ter nada. E é isso só, tipo,
aumenta, sabe? Aquela tensão. E aí, por outro lado, aí fulano que tem 20 anos já tá na sua terceira mansão, não é nem casa, mansão. Lá, uma pra cada país e whatever, sabe? E, e eu me pergunto como que faz pra viver de uma forma desprendida, sabe? Desapegada. Não no extremo de deixar a vida me levar, mas no sentido de que as coisas estão sendo exatamente como tem de ser. E novamente a gente volta naquele tema de não controlar. E não que a gente necessariamente. Acho que ainda tem um pouco de necessidade de controle, mas eu acho que é principalmente pelo apego da ideia de que já deveríamos ou ir no futuro e o futuro tá próximo e nada. E eu acho que a aceitação e o desprendimento seriam os principais aliados para uma vida mais leve, sabe? Para uma vida mais serena mesmo, para uma vida mais as coisas estão indo exatamente como tem de ser, sabe? E o exercício que eu falo sempre de voltar no passado e lembrar que isso aqui já foi um sonho em algum momento e que tá tudo sendo como tem de ser. Só que tem dias que a gente simplesmente farta, sabe? E não quer ficar fazendo esse exercício toda hora. Mas do nada a gente se vê numa constante de vendo vídeos sobre casa, pensando em alternativas, abrindo o Idealista, que é um site de casa, né? Daqui é como se fosse por exemplo, o quinto andar que a gente tem aí no Brasil. E aí começa a comparação. Ai, que no Brasil, com esse dinheiro no Brasil a gente consegue comprar algo digno. Ah, mas que no Brasil não tem a segurança. E aí, quando a gente vê, a gente tá só naquele limbo, sabe? E é um limbo cada vez mais explícito. E do nada, quando tá vendo um vídeo de casa, que é um gatilho pra abrir o Idealista, que é um gatilho pra lembrar que a gente não tá na situação que plenamente queria. E que é um gatilho pra pensar que o futuro ele vem. E ele vem mais rápido do que a gente imagina. E aí pensar, mano, mais um ano de aluguel e é o dinheiro que vai pro lixo. Embora não seja efetivamente lixo, porque a gente tá vivendo, né? Então a gente tá usufruindo. Não é como se a gente tô com um contrato aqui de um ano de uma casa que vai ficar fechada, sabe? Tipo, não, é vida. E pra existir, a gente despende, né? Gasta pra viver. Gasta pra estar, gasta pra comer, pra manter o nosso corpo em atividade. Se a gente parar pra ver, é exatamente isso. E, cara, se a gente simplesmente desapegasse da ideia de que a gente precisa, a gente gostaria, que fica no nosso plano das ideias do mundo perfeito, que não é tão perfeito assim, sabe? E, novamente, o apego, ele traz o sofrimento. Porque a vida, ela nunca vai ser exatamente como a gente fantasia. Às vezes pior, às vezes melhor, às vezes um pouco mais próximo. Mas ela sempre dá risada da gente, né? No final das contas. É isso. Acho que entender os desafios e talvez não querer lutar contra as coisas, sabe? Não querer lutar contra a fase que a gente tá vivendo, não querer lutar para que as coisas sejam diferentes no agora, porque novamente a gente passa por coisas não à toa, mas porque a gente precisa vivenciar e nos preparar para degraus cada vez mais altos. Ai, gente. Ai, vida de imigrante é complicado, cara. Parece que é um pleno... Mas parece que é um pleno estado de insatisfação, onde quer que seja, sabe? Quem tá no Brasil
é complicado. Ai, gente. E aí se sai do Brasil, tá na mesma. Uma coisa é certa. Eu já falei sobre isso antes e só volto a reafirmar. Eu acho que é independente. Você tá no Brasil, você tá em Portugal, você tá na Suíça, não interessa. Os desafios, como eu gosto de chamar, né? Sempre vão existir. A vida ela sempre vai te colocar à prova. A vida não é só sobre a felicidade, não é só sobre momentos de ápice, sabe? E o que faz os momentos de ápice serem realmente ápices é justamente por terem momentos mais de baixa, sabe? E eu acho que no fundo, quando eu paro e converso assim, como eu tô fazendo agora, só penso tipo, não tenho que preocupar, sabe? Porque tá a vida sendo como tem de ser, nada é pra sempre e, cara, acho que a coisa mais confortante do mundo é saber que nada é pra sempre. E é isso. É não se apegar a ideias pré-formadas, não se apegue quando as coisas estão extremamente ótimas e você fica, mano, mas logo vai acabar, tipo, usufrua. Não se apegue quando as coisas não estiverem lá, essas coisas, pensando que, ai, cara, meu Deus do céu, isso vai ser pra sempre, porque não vai, sabe? E também não se apegue à ideia de que, quando tal coisa que eu quero acontecer, minha vida tá resolvida, tipo, quando tiver a casa, ou seja lá qual for seu ímpeto, né, seu desejo da vez, não, sua vida não estará, porque enquanto houver vida, vão haver desafios, vão haver altos e baixos, vão haver questões para serem resolvidas, sabe? Porque é isso. E não adianta querer fugir, sabe? Porque os desafios sempre vêm onde quer que a gente vá. Pode ser aqui, pode ser na Finlândia, não interessa, sabe? Então, acho que o melhor jogador, né, desse game da vida é aquele que consegue entender como é que funciona e, principalmente, muita paciência, muita resiliência e não cair nas ilusões. Na ilusão de que a vida de fulano é melhor porque isso e aquilo, sabe? Mediante os seus parâmetros e sua história de vida. Cada um tem suas questões, cara. Às vezes você tem a sua casa aí, mas tem uma série de coisas que você tem que resolver ou tá se deparando. Enfim, acho que não é sobre ter ou não os desafios, porque todo mundo vai ter, mas é só sobre o quão você é apegado a que as coisas aconteçam exatamente como no seu mundo paralelo, sabe? A gente fala muito, pô, na nossa geração, logo na nossa vez, a gente não vai conseguir ter uma casa, ou, pô, é sério, juro, acorda e vai dormir. Ultimamente tem sido assim, pensando, meu Deus, tem que juntar tanto pra entrada, mas é muita grana. Ao mesmo tempo a gente quer ir pro Brasil pra visitar e também é outra grana. Ao mesmo tempo que eu comprei uma casa aqui, mas a gente não morre de amor e não sabe nem se vai continuar por aqui. E quanto mais a gente pensa, acho que mais aumenta a complexidade, sabe, das coisas, porque vai entrando múltiplas possibilidades. Porque no fundo a vida é isso, sabe, múltiplas possibilidades. E pensar demais não vai resolver nada, sabe? Enfim. É um vídeo que eu acho que não tem muito pé nem cabeça, mas compartilhar um pouco do que a gente vem sentindo aqui. Acho que também é um diário, até para meu do futuro. Enfim. E falar um pouco sobre essa visão do apego, né? Que a gente não fala muito sobre isso. Pelo menos eu não ouço muito falar. A gente fala sobre a ansiedade, que é uma mente muito focada no futuro, e de fato, só que tudo isso vem da ideia ideal e do apego de uma coisa que está na nossa mente e do que a gente gostaria que fosse ou que seja e como
não tá conduzindo da maneira que a gente idealizou, sabe? Acho que é entender que a vida, ela sempre, o que for para ser nosso, né? Ele vai ser. E não subestime a capacidade da vida de nos surpreender, sabe? De dar voltas. A vida, quando ela quer, pode estar assim, está em meses, em tempos que parece que nada ocorre. E do nada basta um dia, às vezes, bastam 2 dias. Basta um dia e tudo se transforma, sabe? É assim. Então, é um vídeo mais sobre entrega, sobre confiar, sobre desapegar. Desapegar até pra se surpreender, sabe? Às vezes o que a gente quer muito hoje, às vezes pro nosso eu do futuro nem faz tanto sentido assim. Isso não é me convencendo a não querer uma casa ou coisa do tipo. Mas é entender que as pessoas têm trajetórias, têm fases diferentes que as coisas vão acontecendo e que tá tudo bem, sabe? São fases. É viver cada fase da medida que puder, que, enfim. Estamos em julho já, metade do ano, então é um pouco natural, né, que venha isso, mas acho que é aproveitar, né, o restinho desse ano, sei lá, conquistar o que ainda mais conseguir. Ano que vem é um outro ano, já tô aqui na mente do... Tá vendo como a minha mente é, gente? Eu tô na mente do ano que vem. Já quero esquipar, confesso. Mas não posso, né? Tem que viver, né? Tem que enfrentar. É isso, desafios da vida. Muito bom, nunca mais eu tinha feito vídeo porque não tenho tido espaço nessa casa, enfim. E, enfim, não que eu esteja tendo hoje. Hoje tô eu, os 2 meninos, cada um no seu quarto. Meu namorado foi no escritório hoje. E é isso, tô falando baixinho porque, como vocês sabem, eu não gosto de ser ouvida enquanto eu gravo os vídeos. É isso. É manejar e é um dia após o outro. Enfim, a gente vai dar risada muito nisso tudo no futuro. E no presente também, acho que é importante, né? É um vídeo um pouco mais de bate-papo. Espero que tenham gostado. Quem ficou daqui, um beijão pra vocês e até mais.